Boa noite, Brasil. Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa. Sejam bem-vindos a mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília, lives para quem busca crescimento profissional. Estamos realizando um circuito de lives sobre gestão e liderança, principalmente enfocando os desafios para o futuro das organizações e convidando os executivos, autores de livros, instituições que representam a gestão, a qualidade principalmente. E esse circuito ele tem um apoio institucional da Academia Brasileira da Qualidade e também o apoio da Quality Mark Editora, que é a maior editora de livros sobre negócios da América Latina. Por falar nisso, hoje vamos sortear 3 exemplares desse livro, que é justamente o livro de autoria do nosso convidado, o Vanderlei Passarella. Ele vai estar aqui conosco e eu tenho um currículo que eu preparei aqui do Passarella para vocês conhecerem o nosso convidado de hoje. Então, vamos passar aqui para vocês conhecerem. O Vanderlei Passarella, ele foi CEO da Petroflex, da Sinteco e da OB South America. Também foi diretor da Nitroquímica, que pertence ao Grupo Votorantim, ex-presidente dos conselhos de administração da Senergen, da Compenor, que é uma subsidiária da Petrobras, e da Macroplast. Presidente e membro do conselho de várias empresas, inclusive tendo certificado internacionalmente e localmente como conselheiro da Prodir, Concetif e CCIE. O Passarella ele é especialista em governança, mentor de executivos C-Level, tendo ajudado mais de 500 executivos com mentoring, autor de vários livros sobre gestão e liderança. E ele tem cursos nos Estados Unidos, na Universidade de Stanford, Kellogg e Harvard, na Suíça, no AMD, conhecido aqui no Brasil como IMD, e na França, e Dom Cabral, em Sydney. E o Passarella, ele é engenheiro mecânico, bacharel em economia, tem pós-graduação em abordagem transdisciplinar e mestre em empresas. Então, um currículo muito vasto de Passarella. Vamos ver se ele já está aqui na sala conosco. Opa, boa noite a todos. Prazer estar aqui contigo. Boa noite, Passarella. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, prazer estar Passarella, contigo você aqui está hoje à falando de noite, onde? Haroldo. Tudo bem? Eu estou falando aqui Prazer é de meu, Passarella. Taubaté. Casualmente, hoje estamos Prazer. pertinho. Estou aqui no hotel aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba, né? Pertinho de você, fazendo trabalho aqui durante a semana. Não é? Passarella, um prazer muito grande estar com você aqui, não é? Para a gente trocar experiência aqui com a audiência. Desde já a gente agradece a nossa audiência. E depois a gente conversando aqui em off, a gente viu que a gente tem origens comuns lá de Petroflex, Paulo de Camaçari, você tem amigos comuns meus. Eu, particularmente, não te conheço ainda, não é, pessoalmente, mas o seu nome é conhecido, mesmo porque você foi diretor e presidente de grandes empresas aqui do Brasil e autor de livros. Então, um prazer muito grande estar com você aqui, Passarella. Prazer é nosso, prazer é nosso. Eu queria que você fizesse um resumo aí, 3, 4 minutos, além disso que a gente citou aqui, que é a parte formal da sua experiência, Passarella. Como é que você, até depois que você se for, até chegar ao nível que você é hoje, de consultor reconhecido e também conselheiro de várias empresas? Bom, resumidamente, né, falando, assim que eu me formei em engenheiro mecânico, né, eu comecei minha carreira na Dow Química, né, uma grande empresa na época, como trainee. E eu fui subindo ali, eu comecei em marketing, depois eu fui para vendas e acabei indo para outros grupos, como você viu, eu acabei sendo presidente de 3 grandes empresas, né? A Petroflex, a Orbis South America e depois a Sinteco. E em determinado momento da minha carreira, eu fui convidado para ser presidente de uma empresa que eu estava ainda no Grupo Votorantim, a gente não chamava de startup, na época a gente chamava de .com, né, uma empresa de e-commerce. E eu não aceitei o convite, porque eu estava muito bem no Grupo Votorantim e tudo, mas eles me convidaram, olha, a sua experiência é muito interessante, a gente gostaria que você fosse para o conselho, né? Eu tinha 35 anos de idade na época. E eu falei, poxa, mas o que é um conselho? O que faz um conselheiro? Eu não sabia nada, né? Mas eu aceitei. E foi aí que eu comecei a minha trajetória, né, em governança. Ali, a empresa acabou, todo o setor, né, das empresas .com sofreram o famoso estouro da bolha, né? Isso foi lá no final da década de 90.
Mas eu fui convidado por um dos acionistas a ir para a empresa da família dele, como conselheiro. E assim foi sucessivamente, de tal forma que eu, em paralelo à minha carreira executiva, né, eu desenvolvi uma carreira de conselheiro, o que hoje está bastante bem valorizado no mercado. Aí, com a experiência que eu adquiri como conselheiro, em determinado momento, que foi 2013 mais ou menos, eu decidi encerrar minha vida executiva, já tinha mais de 31 anos aí de executivo, e me dedicar só à governança. E aí, então, eu fui para vários conselhos, né? Hoje eu estou em 4 conselhos. Hoje eu sou presidente do conselho de uma empresa patrimonial imobiliária, um grupo que é multissocietário. Também estou em outros 3 conselhos, nada a ver com o meu ramo petroquímico, eu estou em setor de medicina diagnóstica, em patrimonial imobiliária, estou numa associação profissional e também numa empresa que assessora, né, executivos tal para a transição de carreira. Então, essa oportunidade, né, de atuar como conselheiro acabou abrindo para mim também o mercado de educação para conselheiros. Então, eu comecei a fazer programas para conselheiros e hoje eu tenho vários programas, né, de educação para conselheiros, certificações. Temos um fórum anual que tem sido um sucesso, né, só para conselheiros. E a gente se especializou também num setor muito interessante, que é o setor de conselheiros consultivos. Quer dizer, então, a gente oferece programas específicos para conselheiros consultivos. Então, foi assim que eu acabei hoje, onde eu estou, né, fazendo a parte educacional, atuando em conselhos, tanto de administração como consultivos, e também fazendo consultorias, né, para desenvolver governança em empresas, fazer análise, né, de diagnóstico e prognóstico para melhoria de governança, trabalhos de ESG, que é o assunto de hoje. Então, é isso, rapidamente, né, como é que eu desemboquei aqui o que eu faço hoje. É uma atividade precocemente, né? Porque normalmente as pessoas que vão para essa área de ser conselheiro de empresa, normalmente são pessoas aí de talvez 50 anos, 60 para cima, né? Pessoas que já, basicamente, já não estão mais querendo aquela pressão de atingimento de metas do dia a dia, passaram a vida inteira sendo pressionados por atingir metas, né? E aí cabe agora usar essa experiência em prol de uma administração, né? De uma gestão de uma determinada empresa. Agora, já que você tocou no assunto ISG, Passarela, é um tema que hoje é muito valorizado, o ISG, como é conhecido internacionalmente, né? A parte do meio ambiente, a parte social e governança. Você é especialista em governança, mas a minha curiosidade é por que esse tema tem sido tão assim procurado, tão buscado hoje em dia por organizações, instituições diversas, consultoria? Porque o que é que fez com que esse tema, principalmente esse tripé, responsabilidade das organizações com o meio ambiente, a responsabilidade social e com a governança, passou a ter tanto valor nesse momento atual? Perfeito. Haroldo, me permita só voltar num ponto, né, que você colocou, antes de falar do ESG, é que eu tenho observado, né, um erro comum dos executivos a procurarem se transformar em conselheiros aos 60 anos, ou até quando ele faz uma transição. Baseado na minha experiência e no que eu tenho visto no mercado, hoje é importante eu começar o quanto antes. Eu já preparei executivos de 30 anos de idade para atuarem como conselheiros, porque há uma diferença crucial entre maturidade e idade. Nós temos pessoas de 70 anos imaturas, né? E temos jovens de 28, 27 que são absolutamente irresponsáveis e maduros e já passaram por experiências diversas. Então, isso eu tenho falado para muita gente, falar, qual é o momento? Eu espero mais um pouco até eu me aposentar. Eu falo, olha, se você esperar mais um pouco, pode ser tarde demais. Então, é só uma observação, né? Porque... eu particularmente, Passarela, foi em 95, eu tinha 34 anos, né? Eu sou de 61, que eu comecei a minha vida de consultor e comecei trabalhando para grandes empresas. No caso, a Mercedes-Benz São Bernardo, a Copesul, o Guaranha, que foi gerente da Copesul, está aqui presente na nossa audiência, presidente da Academia Brasileira da Qualidade, e outras grandes empresas.
E eu tinha 34 anos e, de qualquer maneira, existia sempre aquela suspeita, né? O que é que esse rapaz de 34 anos vem nos ensinar, não é? Agora, você imagina a responsabilidade, além de consultor, você ser um conselheiro de uma empresa, principalmente médias e grandes empresas. Mas esse é o ponto, né, atual. A visão atual, né, para um conselho funcionar bem é que você tenha pessoas que têm experiências diversas, claro, com boa formação, bom conhecimento do processo empresarial, visão estratégica, mas que tenha uma diversidade de gênero, diversidade de idades, diversidade de experiências, de formações. Então, hoje, principalmente com o advento da transformação digital, a gente tem jovens aí que começaram empresas muito precocemente e que já têm um domínio do processo empresarial e podem contribuir muito bem para a transformação digital no conselho de outras empresas. Então, essa é a mudança importante, né? Que eu queria fazer essa introdução, até porque a nossa empresa, o CELINT, né, que é o Centro de Estudos em Liderança e Governança Integrais, prepara, né, o executivo para atuar como conselheiro. Então, eu acho que essa observação é muito importante para tirar um pouquinho do paradigma. Muito bom. Mas voltando à tua pergunta, né, do ESG, né, por que o ESG hoje ele está tão valorizado e por que, né, desse movimento? Eu diria que o ESG ele tem a sua raiz, né, as suas origens, né, num passado da sustentabilidade, né? Você da área da qualidade, você certamente sabe disso. Que as empresas começaram esse movimento pela sustentabilidade, pela busca de uma posição melhor, de entender melhor o consumidor, de atuar ouvindo seus stakeholders ou até, de alguma maneira, procurando satisfazer não só o shareholder, né, que é o acionista principal, mas atender os seus públicos, que são os stakeholders, sejam eles clientes, fornecedores, a sociedade de uma maneira geral, o governo, enfim. E aí, o motivo, né, que a gente vê o ESG assumir essa proporção hoje é porque realmente a gente está num limite. Eu entendo que nós estamos num limite, não só sob o ponto de vista ambiental, né, do que está acontecendo no mundo, de todos os fenômenos que a gente está observando e da forma como a gente vem, de alguma maneira, fazendo o descarte, você vê hoje os oceanos todos contaminados, enfim, a gente está tornando o próprio meio ambiente do homem de uma forma quase inóspita, né? Então, quando a gente para pensar isso, para ver também que há uma desigualdade, a população mundial cresce, as desigualdades não estão se reduzindo no ritmo que a gente gostaria, né? Então, você junta isso, a questão ambiental com a questão social, e fala, olha, isso só vai funcionar nas empresas se a gente tiver uma boa governança. E aí é o ponto que eu queria chegar, né? No nosso fórum de conselheiros, que foi agora dia 6 de novembro, nós tivemos um painel sobre ESG. A gente teve 4 painéis no nosso fórum, um era específico sobre ESG. E lá, um dos painelistas falou assim, olha, eu acho que a gente deveria inverter a palavra aqui em português, em vez de ser ESG, deveria ser GAS, que tem uma dupla conotação, governança, ambiente e social. Mas o G vem em primeiro lugar, né? E aí também dá um sentido, gás, né? Sentido de energia. Né? Nós precisamos de um gás aí para poder fazer essa transformação. Eu achei fantástico, porque realmente é isso. Eu vejo que a governança é esse chapéu, né, que pode fazer com que a transformação ambiental e social dentro da empresa possa tomar um rumo importante. Por quê? Porque a governança representa o acionista, representa a cabeça do capital, né? E na maioria das vezes, quando é uma empresa de capital fechado, o acionista faz parte, né, do conselho, da governança, não só ele, como sócios, né, junto com profissionais externos. Então, você ter essa visão, né, de que o ESG, esse tripé, realmente veio trazer algo novo, eu diria que é por conta da governança, porque, primeiro, a sociedade, como eu falei, o meio ambiente estão pressionando, nós precisamos fazer coisas diferentes e, ao mesmo tempo, precisamos fazer isso funcionar. E no meu curso, eu tenho um curso no CELINT sobre ESG, eu costumo dizer o seguinte, né, que o que é o G da governança nesse ESG? Ele tem uma dupla conotação também. Ele é a governança no sentido de um cockpit
para você identificar o que está sendo feito no ambiental e no social na sua empresa, mas ele também é o G da governança em geral da companhia, onde você vai medir o grau de avanço que a tua companhia tem em governança. Porque quanto maior o grau de governança da companhia, mais fortemente ela vai estar aproveitando o movimento do ambiental e social para fazer ele acontecer e ganhar, vamos dizer assim, essa sustentabilidade. Não fazer isso de uma maneira esporádica, e nem fazer isso no famoso jargão greenwashing, né? Que é você mostrar apenas que é green, fazer uma propaganda green, mas, ao mesmo tempo, não se preocupar de fazer isso de forma sustentável, de forma perene, né? Que a organização caminhe com isso ao longo do tempo. Então, para mim, essa é a grande mudança que o ESG vem trazer, Haroldo. Legal. Agora tem a Denise Cury, ela está falando com a gente, ela é a proprietária da Dempec, ela está falando com a gente lá da cidade do Porto, né, lá em Portugal. Estamos lá com 3 ou 4 horas de fuso horário, creio eu, de 3 a 4 horas. Não sei se Portugal já entrou no horário lá diferenciado, né, do restante da Sim. Europa. Não sei se são 3 ou 4 horas. E ela é especialista em sustentabilidade, né? É uma das especialidades da Denise. Ela pergunta para a gente lá de Portugal, é por conta da governança ou é por conta dos C-suites que começaram a estender a sustentabilidade como business? Ou seja, é governança ou é C-suites? Olha, eu diria que você tem razão, Denise. Eu acho que os C-levels, né, os diretores, né, os agentes da governança começaram a entender que o ESG, né, ele de fato veio para ficar. É interessante observar, né, que como você tem fundos, como já o BlackRock e outros, né, que têm já uma política de investir primordialmente ou até somente em empresas que tenham um bom nível de ESG, o que isso traz impacto para o bolso. E já existiam livros aí no passado dizendo que a sustentabilidade só iria realmente tomar vulto quando o mercado de capitais começasse a preconizar. Claro, a puxar, né? A Então, cobrar. acho que você está correta. Eu acho que isso vem por conta de uma pressão por resultados, inclusive, de acionistas ou de fundos, investidores, né? Mas o que eu quis dizer é que o que muda do ESG em relação à antiga ideia da sustentabilidade, antiga que eu digo de 20, 30, 40 anos, eu acho que o que muda é que nós colocamos o G, né, como um cockpit, né, de gerenciar isso acontecer, e o G como você colocar a própria organização num nível bom de governança para poder entender como colocar o ambiental e o social na estratégia da organização. Isso, muito bem. Porque se você... Sim, pode falar. A experiência que eu tenho, Passarela, é que antes existia, mais empresas mais avançadas em termos de gestão, a preocupação com a questão de meio ambiente, mas não era isso associado à sobrevivência em si, à competitividade da empresa, porque o próprio mercado não cobrava obrigatoriamente isso da empresa. Quem cobrava mais eram as secretarias de meio ambiente e tal, mas hoje, com vários acionistas pressionando empresas para que elas tenham a sustentabilidade, aí, claro, que você tem vamos dizer assim, a procura por um tripé como esse do ESG. Eu acho que está na linha do que você está falando, né? Sem dúvida. E o que eu coloco é que a ideia do ESG é que ele esteja no bojo da estratégia, né? E quando você fala da estratégia, significa, eu costumo dizer que existem níveis de governança. Empresa que atua num nível primário, né, onde ela faz algumas ações esparsas. A minha empresa mesmo, ela tá, eu tenho que fazer o que eu prego, né? Então a gente procura fazer o walk the talk. Então, meu último fórum, a gente tomou medidas ambientais interessantes. A gente neutralizou, né, a emissão de carbono do evento. Nós contratamos uma empresa que calculou as viagens, etc. e tal. Bacana, e plantou um número de árvores já semelhantes. E a gente também deu um encaminhamento correto para os resíduos do evento. Quer dizer, a gente contratou uma empresa que foi fazer a coleta seletiva e fazer o encaminhamento. Então, isso, vamos dizer assim, seria um nível inicial, né, de você atuar em... Mas você tem níveis crescentes, até que no último nível, a tua empresa já tem um modelo de negócios
que é voltado para a sustentabilidade total, quer dizer, o teu produto já foi remodelado, o teu serviço, toda a tua oferta, ela já está baseada em alguma coisa que se sustente ao longo do tempo. Por que isso? Quer dizer, na verdade, quando você põe isso na estratégia e você muda o modelo de negócios, já não são mais ações esporádicas que você está fazendo no sentido de buscar esse nível de ESG, mas é toda a companhia que respira a cultura da sustentabilidade, né? Então, eu digo que esse é o movimento, né, que deve ser feito para você atingir esse ponto. Então, quando chega no nível da estratégia, realmente há uma mudança importante. Tá, o Eduardo Guaranha, né, está falando com a gente, talvez lá de Porto Alegre, ele é o presidente da Fundação da Academia Brasileira da Qualidade, e ele faz uma afirmação aqui que o ESG é uma aplicação nas empresas, mas as políticas devem vir do governo, sem isso falta a base que sustenta o ESG. Como você vê aí, principalmente aqui no Brasil, essa lacuna de governo? Não deveria o governo estar junto com as organizações para que essa política desse uma sustentação para as políticas das organizações? Eduardo, de novo, eu também vejo, você tem razão, eu acho que, na minha visão, esse é um processo que está apenas começando. Eu acho que é um processo, inclusive, de muito longo prazo. A ideia de você transformar realmente a sociedade por meio do ESG, as empresas, né? Mas o que eu acho de positivo é que as empresas são uma célula multiplicadora, né? Elas têm essa capacidade de fazer um processo educacional mais amplo de quem está lá dentro vivenciando esses processos. O que eu quero dizer com isso? Né? Que não é que eu não estou tirando a responsabilidade do governo ou da sociedade, muito pelo contrário. Eu acredito que só vai haver sustentabilidade quando os agentes governamentais, sejam eles nas diversas esferas, assim como a sociedade organizada, a sociedade civil, estiver respirando essa ideia de ESG, não só as empresas. Porque, olha só, duas comparações que eu fico realmente abismado. Né? Como é que você pode tornar a sociedade sustentável, né, se você não tiver, no nível governamental, todo o apoio para você realmente criar a infraestrutura, as leis, etc., que dão amparo a isso? Esse é o primeiro ponto. Então, você vê subterfúgios, né, quando você não tem isso nas diversas esferas governamentais. E, por outro lado, como é que você vai ter sustentabilidade se você não tiver ainda diferenças não só sociais ou até de nível econômico, a tal ponto, né, que é um fato constante nas cidades brasileiras. Você olhar em condomínios das cidades e você vê catadores de lixo tirando para buscar alguma coisa de valor no lixo e jogando todo o lixo na rua. Então, como é que você vai ter sustentabilidade da rede de esgoto se você não está ainda, se está com um nível de distribuição de renda tão diferente a ponto que eles têm que buscar esse subterfúgio para sobreviver? Então, isso não é sustentável, concorda? Agora, quando eu vejo a empresa procurando buscar essa ideia de ESG, eu me entusiasmo, porque a empresa, primeiro, tem um poder de influência na esfera governamental, e segundo, tem um impacto na sociedade de distribuição de renda e também de educação. Porque não é só uma questão só de desnível educacional. Você tem Carlos Cardoso, opa. Você tem uma pessoa de alto nível econômico que joga latinha no meio da rua, né? Então, é uma questão também educacional e, por isso, é um problema multifacetado, né? Mas eu vejo com bons olhos a empresa entrando nesse movimento agora com o pé direito. Muito bem, o Carlos Cardoso é um ex-executivo da Ródia e diz assim, Vanderlei, Passarela, né, tem grandes empresas que fabricam produtos associados a vícios ou produtos nocivos à saúde, que estão fazendo alarde de seu ISG/sustentabilidade, ou seja, marketing. Como você vê essa visão muito maqueteira de algumas empresas, que elas dizem que estão com essa sustentabilidade, mas ao mesmo tempo produzem produtos que prejudicam a saúde das pessoas e também são nocivos ao meio ambiente? Olha, então, de novo, eu acho que, primeiro, não vamos conseguir resolver tudo ao mesmo tempo. Então, vamos separar. Tem empresas que estão
fazendo uso do ESG porque está famoso para fazer marketing. Isso é totalmente deplorável, né? Eu acho que você fazer uma figura de que você é verde, mas na verdade você é azul, eu acho que isso é uma enganação. Por outro lado, eu também compreendo muitas empresas que estão fazendo um sério esforço de mudar a sua base e reconhecem, inclusive, que seus produtos não são os mais adequados. Vamos pegar um caso de uma empresa fantástica, admirável, né, em vários aspectos, a Nestlé. Ela recentemente veio a público, né, eu posso falar o nome dela porque ela fez isso publicamente, o seu CEO reconheceu que uma parte significativa dos seus produtos não tinham um aspecto saudável, né, no sentido de conteúdo de açúcar, de gorduras, etc., como hoje se preconiza. Então, o fato de ele vir a público com transparência e reconhecer, né, já me dá uma grande luz. Eu falo, olha, se ele veio a reconhecer, porque ele está fazendo alguma coisa, porque ele vai ser cobrado lá na frente. Sim, então, por exemplo, eu pegar uma empresa dessa, fantástica como a Nestlé, e falar, né, que ela tem produtos ainda nocivos, seria ver a metade da história, entendeu? sim, a outra metade olha, eu estou fazendo um esforço sincero de mudar a minha base de produtos. Agora, tem outras cujo produto é intrinsecamente poluente ou intrinsecamente nocivo. Agora, existe uma transição, né, Passarela? Ontem eu estava assistindo uma entrevista na CNN, e estava lá o CEO da Braskem, comentando justamente essa transição que a Braskem está procurando e fazer com que cada vez a sua cadeia de produtos ela saia da origem da nafta, né, que é a matéria-prima de toda a cadeia de plástico tradicional, para assim, a matéria-prima que vem da cana-de-açúcar, que é, inclusive, uma das grandes estratégias da Braskem, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem um clima, um terreno favorável para a cana-de-açúcar, diferente de Europa, Estados Unidos, que não tem o terreno favorável. Mas existe uma transição, então cobrar agora que haja um rompimento do processo para, de repente, ela ficar 100% já dentro dessa respeitabilidade, respeito à sustentabilidade, também seria utópico a gente pensar dessa maneira, não é, Passarela? Eu vou te dar um exemplo mais contundente, né? No meu último curso de ESG que eu ministrei, né, junto com outros professores, um dos participantes tem uma presença marcante como uma espécie de assessor, conselheiro, numa das maiores empresas produtoras de ovos do Brasil. Tá? E aí ele trouxe o problema, olha, o que está acontecendo? Pela questão de sustentabilidade ou até de saúde, etc. e tal, essa empresa está sendo pressionada pelas grandes redes varejistas aí mundiais a apresentarem ovos só de galinhas, só de criação solta, que você não tem confinamento e não tem uso de ração, né? Ou tem um uso mínimo de ração. E aí, o que está acontecendo? E deram um prazo, né, de transição. A questão é que o número de ovos que são consumidos e produzidos são milhões e milhões e milhões e milhões, são números astronômicos, eu não lembro direito qual é o número. E quando a gente for fazer um cálculo de qual vai ser a área necessária para colocar as galinhas para gerar esses ovos, é inviável, não existe área no mundo disponível para isso, entendeu? Sim, então, olha só, a gente tem que entender, na verdade, a minha visão de ESG, de sustentabilidade, é que nós vamos ter que redefinir o paradigma do que é a abundância, o que é suficiente, o que é, de fato, algo que seja viável do ponto de vista de mundo. Né? Então, esse paradigma que vai ser redefinido não vai ser hoje, vai ser uma coisa ao longo do tempo. Então, ao mesmo tempo, como é que você vai resolver esse problema do ovo? Né? Se o ovo da galinha confinada e com ração ele não é saudável, eu vou ter que ter duas abordagens. Uma é, qual é o uso racional dos ovos? Segundo, qual é o nível de produção que é viável, né? E quais são as soluções de aumentar a produção sem ter confinamento ou ração? Então, são grandes questões que a gente vai ter que repensar. Eu acho que é uma transição que a gente também tem que ser um pouco coerente, não é? Porque, de repente, eu até vi uma frase interessante, Passarela, colocaram aí no LinkedIn, dizendo o seguinte: tem vários jovens hoje lutando por um planeta mais limpo,
Mas existe uma quantidade imensa de pais querendo que esses filhos mantenham pelo menos seus quartos limpos, não é? Então, é uma frase que a gente repensa, porque, filosoficamente, todo mundo prega a sustentabilidade do meio ambiente, mas na hora de consumir, a gente gosta de ter produtos, de qualquer maneira, à disposição, com preços competitivos, e a gente só sabe que, vamos dizer assim, a matriz que nós temos hoje de alimentos e outros produtos, ela não pode ser radicalmente transformada daquilo que não gera sustentabilidade para aquilo que radicalmente gera. Então, existe uma caminhada, existe uma política voltada para isso. Agora, tem uma pergunta muito interessante aqui do Ricardo Morilovski, que ele diz o seguinte: por que tem empresas que só aderem às mudanças quando o risco de não fazer é alto? É falta de consistência na visão e filosofia? Ela se antecipar aos fatos em vez de precisar ser cobrada para que tenha uma política voltada para a sustentabilidade? De fato, Ricardo, né? Quando a água bate no pescoço, todo mundo começa a nadar. Né? Então, isso é um fato. Agora, existem as empresas conscientes, né? A gente tem um movimento, por exemplo, do capitalismo consciente, né? Que, inclusive, na quarta-feira eu vou estar numa live também com o presidente do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. E esse é um movimento muito interessante, porque ele preconiza esse aculturamento, né? Essa consciência do empresário, do executivo, em prol, né, de uma sustentabilidade, em prol de um capitalismo, né, que seja coerente, né, com os recursos, com as pessoas, enfim, com o seu posicionamento, a sua filosofia. Então, se por um lado, né, a gente começa a se movimentar, né, na hora que a coisa aperta, por outro lado, existe muita gente, né, que já vem pensando sobre isso de maneira voluntária, até para poder, porque tem um nível de consciência mais elevado, para poder dar uma resposta a seus próprios anseios. Então, eu valorizo muito mais esse tipo de abordagem do que aquele que, sem dúvida, de que é premido pelas circunstâncias ou pelas leis, enfim. Mas existe de tudo, né? Esse é o ponto. Certo. A Denise Cury, lá de Portugal, nos pergunta aqui, ela diz que a evolução das redes sociais também não está provocando uma mudança de foco. A gente tem hoje essa democratização da informação a partir das redes sociais. Não estamos dependendo hoje somente dos meios tradicionais de comunicação para fazer algum tipo de pressão sobre governos, sobre empresas. E antes, segundo ela, as decisões ficavam nas entidades, hoje as decisões acontecem nos relacionamentos. Como é que você vê a pressão das redes sociais sobre organizações? Então, eu vejo de um modo dúbio, né? Até porque eu vejo as redes sociais colocando muita coisa boa, mas também vejo colocando muita coisa ruim, com muito fake news, né? Às vezes promulgando e divulgando o ódio ao invés de divulgar as atitudes construtivas. Então, eu tenho uma presença nas redes sociais, eu uso muito LinkedIn, Instagram, Facebook, mas eu mantenho um certo cuidado, porque muito do que eu vejo lá, eu vejo coisas tóxicas. Então, se por um lado tem um lado, vamos dizer assim, o lado positivo, né, da rede social, lembrar ali da Star Wars, também tem o lado negro da força, né? Então, tem um lado ali que ele mais desinforma do que realmente ajuda a construir. Tinha no passado as redes oficiais de comunicação, que a gente precisava ter informações buscadas por jornalistas sérios, porém a gente sabe muito bem, como qualquer outro setor, que há um domínio desses meios de comunicação que tem os seus interesses e que nos induzem, né, induzem principalmente a massa a absorver o que eles querem que absorvam. Por outro lado, quando a gente tem essa informação democratizada pelas redes sociais, acontece isso que você falou, ou seja, as pessoas que não têm muita fundamentação de uma determinada notícia propagam isso indevidamente. Agora, hoje, cabe muito mais a gente, cidadão, saber filtrar as informações do que no passado, onde a gente era obrigado a engolir a informação que chegava da gente, para a gente apenas de poucas fontes de informação. Então, talvez hoje a nossa inteligência nessa democratização da informação é ter essa capacidade de filtrar, né, a base da informação, até que ponto aquela informação ela é, além de ser verdadeira, ela não é tendenciosa, e a gente, a partir daí, formar a nossa opinião com relação àquilo que é divulgado.
não é? É um grande desafio para a gente com essa democratização da informação. Perfeito. Eu lembro muito jovem, eu li um livro de um grande consultor, que foi um dos fundadores do IBGC, o João Bosco Lodge, que ele preconizava que a gente tinha que aprender a fazer leitura crítica da imprensa, né? E isso eu estou falando numa época que não existiam as redes sociais. Hoje, com as redes, isso ainda é muito mais necessário. Por outro lado, parece que está menos disseminado, quer dizer, as pessoas não conseguem separar o joio do trigo, né? Estou falando da uma grande maioria, né? De fazer esse trabalho, de checar a fonte, de ver, de até usar o bom senso, né? No final. Mas isso é sinais dos tempos, muita coisa ainda vai acontecer, com certeza. Passarela, agora como é que está esse tema da governança, trazendo agora o tema governança, deixando um pouquinho aí os outros aspectos de lado agora, nesse momento, como é que está essa questão da governança aqui no Brasil, principalmente em médias e grandes empresas, as empresas, inclusive, mais nacionais do que as multinacionais, porque a gente sabe muito bem que muitas multinacionais, às vezes, trazem essa política já de sua matriz, Estados Unidos, Europa, alguns países asiáticos. Como é que você vê, já que você está treinando, você treinou aí mais de 500 executivos nessa questão de governança, como é que você vê a situação hoje do Brasil comparado com esses países, principalmente da Europa, alguns países asiáticos e Estados Unidos? Olha, ótima pergunta, Haroldo. O Brasil, ele sempre tem um determinado lag de tempo em relação aos países desenvolvidos, né? Então, eu vou fazer uma comparação com o Canadá, que é um país que a gente tem uma parceria numa certificação internacional. A gente promove uma certificação internacional para conselheiros de administração, junto com a empresa Governance Solution canadense. Então, o meu contato lá com os diretores, dirigentes da Governance Solutions, a gente compara os mercados. Então, é muito interessante comparar Brasil com o Canadá, porque o tamanho da economia é igual, né? A economia tem o mesmo PIB, praticamente. Só que o PIB per capita do Canadá é 5 vezes maior. Ou seja, a população é 5 vezes menor que a brasileira e tem o mesmo PIB. Então, por aí você vê um grau de desenvolvimento, né, que tem o Canadá. E aí, quando a gente compara, por exemplo, o que acontece no Brasil e no Canadá, o Brasil hoje tem mais ou menos uns 1.200, 1.300 conselheiros certificados, de uma maneira geral. No Canadá, esse número pula para 4, 5 mil. Quer dizer, a gente já tem um número muito maior de conselheiros preparados, né, certificados para atuarem. E a outra coisa que é interessante, enquanto no Brasil nós não sabemos qual é o número de empresas hoje que tem um conselho consultivo, por exemplo, no Canadá já existe uma estatística mostrando que são mais de 100 mil empresas com advisory board, né, que é a nomenclatura para conselho consultivo. Quando a gente traz esse número para o Brasil, quer dizer, como nós temos a mesma economia, só que nós temos 5 vezes mais população, nós temos muito mais empresas no Brasil do que no Canadá. É natural, você tem muito mais pessoas aqui, né? Sim. Então, quando você faz essa comparação, eu claramente identifico que nós temos o potencial para ter aí umas 200, 300 mil empresas com advisory board. Né? Se cada empresa dessa tiver a necessidade de pelo menos um conselheiro externo independente, ou 2, vamos falar assim, estamos falando de 500 mil de posições de conselheiros para atuarem nessas empresas. Então, o potencial é gigantesco. Né? E eu digo que é um potencial que ele não apenas não está sendo atendido, como também ele vai ter uma demanda futura, porque o número de empresas que decidem implantar um conselho consultivo, um conselho de administração, ele aumenta todo ano, ele cresceu drasticamente na pandemia. As empresas se perceberam o quanto elas tinham de defasagem em relação à governança e trataram de montar em plena pandemia, mesmo sem ter uma reunião presencial. Então, acho que é isso. Acho que nós temos um potencial gigantesco, um potencial muito grande pela frente. Eu gosto de ver o copo meio vazio, né? Em vez de ser... claro. Eu acho que tem chance da gente encher esse copo, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho plena certeza de que isso vai acontecer nos próximos anos e décadas. Né? O Brasil vai, sim, avançar muito em governança e alcançar esse nível que hoje já está o Canadá, por exemplo. Mesmo porque nós temos esse mundo cada vez mais globalizado, embora algumas pessoas não queiram, né?
mas é uma tendência inevitável, a gente está dentro de um solar, que é a Terra, e as exigências são grandes para os produtos e serviços que são importados de determinados países, no caso nosso, que são exportados para fora, e exige as exigências em termos de governança, e isso pressiona as nossas organizações para buscarem cada vez governança que dê sustentabilidade ao negócio. O Guaranha, ele quer uma opinião sua aqui, Passarela, e diz que um país deve buscar a prosperidade da sua sociedade e das pessoas. Ok. A sustentabilidade ESG é um meio. Você vê isso em países mais avançados? Sim, sim, eu vejo isso mundial, né? Aliás, se você pensar, os países nórdicos, né, chamados Opa, nórdicos, sim, Finlândia, Suécia, né, Noruega, eles dão um banho de sustentabilidade, né? Eles dão um banho. Eu tive num congresso na Suécia, estou falando aí de pelo menos uns 10 anos atrás, onde já existia naquela época, né, cidades na Suécia, na Dinamarca, inclusive, que já estavam falando de emissão zero de carbono, quer dizer, de não ter nenhum combustível fóssil utilizado na sua matriz, né, num espaço de 15 a 20 anos. Quer dizer, eles já devem estar chegando nessa meta. Então, realmente, naquela época não existia ESG, né? O ESG nós estamos falando aqui de coisa de 4, 5 anos para cá. Então, sem dúvida, existem países muito sérios e estão avançando, e são modelos, querem se tornar exemplos de sustentabilidade. Tá? Na Suécia, desde 1972, 73, se não me falha a memória, já tem políticas avançadas nesse sentido de sustentabilidade. Claro que agora a coisa ganha um pouco mais de importância em função das pressões, mas se não me falha a memória, já em 72, 73 já existia por parte da Suécia, ou um acordo que teve lá na Suécia, principalmente daqueles países nórdicos, nesse sentido da sustentabilidade, e por conta da governança, não é? Agora, Sim. o João Vieira de Melo Neto, ele é professor do Senai, está falando com a gente lá do interiorzão, não é? Altamira. Ele pergunta: é possível implantar um conselho consultivo no setor público, como uma prefeitura, por exemplo? Ou você já tem uma experiência nesse sentido? João, possível né? É tão possível como, por exemplo, eu já ajudei presidentes de multinacionais montarem os seus conselhos consultivos no Brasil, né? No sentido de, independentemente da matriz, né, porque a matriz tem lá o seu próprio conselho de administração, eles obtiveram autorização de montar um conselho consultivo para eles. Então, o que esse conselho consultivo faz? Normalmente, o presidente de uma multinacional no Brasil, ele sente uma certa solidão, né? Porque o Brasil não é para amador, então a gente tem muita coisa que funciona aqui e que lá a matriz não consegue compreender como é. Eu sei, eu fui presidente de uma multinacional e eu ia cada 2, 3 meses eu ia para a reunião do conselho em Chicago, né? Que era, na verdade, era em Milwaukee, eu tinha que descer em Chicago e ir lá. Cada vez que eu chegava lá, eu ficava meio assombrado, eles não entendem nada do Brasil, né? Então, quando você monta isso para um presidente, qual é o objetivo dele? Ele precisa de um grupo que ajude ele a pensar, a adaptar as questões da matriz no Brasil, a poder trocar ideia com gente de alto nível que não sejam seus próprios diretores, que vão estar, vamos dizer assim, também imersos no problema, ter visão externa. Então, se é possível montar para uma multinacional, também é possível montar para uma prefeitura, desde o quê? Que haja vontade política para tal. Não adianta o prefeito montar um conselho para inglês ver e fazer o chamado greenwashing, né, do ESG também. Então, o que de fato a gente precisa? A gente precisa de pessoas que estejam realmente afim, prefeitos ou políticos, né, que estejam realmente interessados em fazer e adotar o modelo. Aliás, a sua pergunta, João, para mim é muito importante, porque eu vivo pensando isso diuturnamente. Eu acho que enquanto os países, os estados, as cidades não adotarem modelo de governança, elas não vão para frente, porque é muito simples de entender. Eu não estou falando do Brasil, estou falando do mundo inteiro, né? A gente vê retrocessos enormes, né? Eu fico pensando, hoje mesmo, estava pensando na Venezuela, como é que pode, né? Foi agora eleito com 60% de abstenção, e o país não muda. Por quê? Não tem governança, a gente não tem uma continuidade, um grupo, né, que possa estar ali pensando estrategicamente, independente de quem é o presidente.
Sim, Aí entra um presidente e fala: o que o meu antecessor fez está tudo errado, muda tudo. Quem sofre? O cidadão. Porque não verdade. dá continuidade a é uma política de longo prazo. Mudar um país, você não muda em 10 anos, você muda em 30, 40, 50 anos. Então, eu acho perfeitamente cabível, desde que haja vontade política. Muito bem, o problema também não é. Você foi muito feliz aí, Passarela, é quando há uma decisão em um determinado sentido por conta de um governante e até mesmo por um líder de uma organização. A questão não é somente você frear aquilo dali, instituir uma nova política. É você redirecionar, não é? E esse redirecionamento, muitas vezes, não é uma coisa muito fácil, porque Sim. você tem uma inércia aí cultural, gerencial na organização, nos diversos níveis de hierarquia. Você trabalhou já como CEO em várias empresas, em algumas empresas, e sabe muito bem a inércia que tem para você redirecionar uma cultura organizacional, que não é uma coisa tão fácil assim. Tem uma colocação aqui feita pelo Ricardo Morrilov, bem interessante. Deixa eu procurar aqui. Ele pergunta o seguinte: o conselheiro, atualmente, precisa ter um perfil futurista, visionário, ou ele não precisa ter uma visão muito futurista, e sim apenas ter a sensibilidade, Passarelli, para ver as coisas que estão muito aí, até pipocando, borbulhando à sua frente, que é essa questão da exigência cada vez maior da sociedade, né, de um determinado cliente, de um determinado produto, que aquela empresa não tenha somente produtos intrinsecamente de qualidade e preços competitivos, mas que ela tenha essa completeza, né, de ações, tanto a parte ambiental, a parte social, e aí vem algumas questões, questão de ética e assim por diante. Ricardo, olha só, sem dúvida, hoje o perfil de um conselheiro é bastante complexo. Tá? Você precisa ter uma multiplicidade de competências, né? E não só de competências, como de atitudes, né? E de habilidades, né? O famoso chá, importantíssimo. Por quê? Quando você segue uma carreira executiva, você, obviamente, aprende determinadas coisas de gestão. Quando você vai para uma carreira de governança, você precisa aprender não só sobre governo, né, porque é diferente governar de gerir, as diferenças eu poderia ficar falando aqui horas e horas, né, sobre as diferenças cruciais entre um e outro, então é preciso aprender sobre isso, mas é também preciso aprender a como tomar decisão em conjunto de forma colegiada. Você já não é o único que tem a última palavra, né, enquanto executivo você tem. Então, você tem que saber lidar com outras pessoas que também tiveram carreiras brilhantes, que são, vamos assim, bem formados, e, ao mesmo tempo, saber confrontar ideias e chegar ali a consensos, a chegar a visões diferentes. Então, isso é uma habilidade importantíssima. A capacidade de mediar conflitos, porque você vai se relacionar com empresas familiares, que tem questão entre sócios, a capacidade de você saber como arbitrar ou negociar bem uma grande questão que chega ao conselho. Então, você tem uma multiplicidade de habilidades, mas as competências elas vão crescendo cada vez mais de uma forma exponencial. Até pouco tempo atrás, o conselheiro precisaria dominar o processo empresarial, né, saber muito sobre estratégia, saber muito sobre um pouco sobre finanças, como é que você examina uma companhia, entender de auditoria, saber como contratar e demitir um alto executivo, que o papel principal do conselho é contratar, avaliar e, se for o caso, demitir o presidente da empresa. O conselho é o único chefe, né, do presidente. Mas hoje, além de tudo isso, você colocou uma coisa importante, a questão da visão. O conselheiro precisa dominar a inovação. Por quê? Transformação digital veio para ficar. Novas tecnologias estão mudando e transformando o ambiente empresarial diuturnamente. O ESG, que a gente está falando agora, também é outra questão estratégica que vai demandar novos modelos de negócio. Portanto, o que eu costumo dizer é que um conselheiro ele entra na carreira preferencialmente aos 40, 45 anos de idade, nessa faixa de idade, e ele vai se dedicar ao estudo do que é ser um bom conselheiro nos próximos 20, 25 anos. É o que a gente chama de lifelong learning, né? Um aprendizado contínuo ao longo da vida, ou ainda, como eu gosto de fazer um trocadilho, é um longo aprendizado sobre a vida. Né? Então, é preciso fazer essa transição, é preciso fazer esse desenvolvimento para realmente conseguir abarcar esse papel de visionário e futurista.
Opa, tivemos, acho que algum problema. Possivelmente Haroldo saiu da live. Estou chegando, Passarela. Opa, voltou. Eu acabei de falar. É que eu estou aqui no novo hotel aqui em São José dos Campos e o sinal aqui está instável, mas vamos seguir então, por favor. Tá ok, acabei de responder ao Ricardo. Tá, eu estou tirando aqui, deixa eu só me atualizar, que eu fiquei uns 2 minutos aqui fora do ar. Tem comentários aqui que não são obrigatoriamente perguntas, né, mas são comentários que enriquecem muito o nosso debate. Então, como não são perguntas, eu vou tirar a pergunta aqui do Ricardo Morri Lopes, que você respondeu, e eu vou, é uma curiosidade minha, quais são hoje, na sua opinião, Passarela, os maiores desafios, principalmente das organizações privadas aqui no Brasil, para enfrentar essa questão da governança, e quais são as suas principais recomendações com relação a isso? Ou seja, aquilo que você mais tem tirado de dúvida de executivos que você tenta preparar para ser, inclusive, conselheiros administrativos e ter também uma responsabilidade junto à questão da governança. Quais são os maiores desafios? O principal desafio hoje é o aculturamento do sócio cotista, do sócio fundador. Por quê? Porque a decisão de instalar uma governança é dele, né? Normalmente é uma vontade política dele, né? E ele não é obrigado por lei. Apenas as empresas de capital aberto são obrigadas por lei a ter governança, a ter um conselho. Então, quando ele decide montar uma governança, porque ele está absolutamente convicto de que a governança traz resultados, né? E ele vai adotar um modelo construtivista da governança. Ele não vai adotar um modelo legalista ou formalista. Sim. Ele vai adotar aquela governança que ele acredita que vai trazer resultado. Então, o principal desafio, realmente, é rapidamente mostrar para essa classe empresarial muito vasta e muito dinâmica, né, e muito também diferente ao redor do Brasil, de que governança dá resultado. Nos meus cursos eu trago cases, né, de empresas que implantaram e que tiveram um grande sucesso, multiplicaram o EBITDA por 2, 3 vezes, aumentaram o faturamento, melhoraram a margem de retorno, de lucro, melhoraram a sustentabilidade, enfim, você tem várias medidas que a governança ajuda a fazer, independentemente da gestão. A gente tenta mostrar que a gestão fez um papel e a governança fez outro. Então, eu diria que o principal desafio é esse aculturamento do sócio. Ok, o Moisés Ramos, ele é da Embraer, aqui pertinho de São José dos Campos, onde eu estou, não é? Nesse momento. Inclusive, o novo hotel fica aqui muito próximo da Embraer, a 10 minutos de carro. Quando somos mais produtivos, eficientes, naturalmente estamos sendo mais sustentáveis, obrigatoriamente, ou não? Você acredita que os empresários, de forma geral, pensam dessa forma? Moisés, minha saudação aí para você, nós estamos aqui do lado, né? E 2 ex-executivos da Embraer já fizeram nossos programas para conselheiro. Você deve conhecer o Yuri Cap, foi presidente da Embraer em Portugal, e o André Douro foi diretor de tecnologia. Os dois são nossos amigos, fizeram aqui nossos programas, então, só te dando aqui um feedback, né? Então, realmente, eu acredito que, ao ser mais produtivo, você pode ou não estar sendo mais sustentável. Tudo vai depender, né, de como você vai medir o teu output, né? Então, o output não é só peças produzidas ou serviços, demandas entregues, é a forma como você fez isso, né? Então, não é simplesmente uma questão de eficácia, é uma questão dessa eficiência da utilização e do descarte dos recursos. Então, você pode ter realmente empresas ou pessoas ou profissionais mais produtivos que não estão sendo sustentáveis. Acho que essa é a minha colocação. Muito bem. Passarela, com relação ainda à questão da sustentabilidade, apesar de a gente estar falando de governança, mas você logo no início falou que a governança inclui uma boa governança, inclui essa preocupação com a sustentabilidade de um negócio, não é? E o Moisés ele fez uma colocação aqui interessante, porque a gente está falando de eficiência, a gente está falando de produtividade, mas não obrigatoriamente, para a gente ser um pouco mais assim, dar uma resposta um pouco mais taxativa para o Moisés, que talvez ele esteja provocando para a gente responder para outras pessoas, não somente para ele, porque exemplos de empresas eficientes, empresas produtivas, nós temos aos montes, né? Mas não obrigatoriamente elas conseguem ter a sustentabilidade do seu negócio, pensando justamente nessa questão
do respeito ao meio ambiente, respeito ao social, e até outras questões que não obrigatoriamente estão no social, sustentabilidade, como a questão ética, que a gente vê algumas empresas que pecam nessa questão. Então, eu acho que, para responder de maneira mais incisiva, não obrigatoriamente, né, Passarela, uma empresa mais eficiente, mais produtiva, ela automaticamente ela é mais sustentável. É isso mesmo? Pelo que eu Com entendi? certeza, exatamente isso. Perfeito. Boa complementação aí, Haroldo. Passarela, eu queria, você acabou de escrever um livro agora, nós vamos sortear um livro que você escreveu há um certo tempo pela Quality Mark Editora, mas você agora, eu fiquei sabendo aí, o pessoal aqui, né, cochichou no meu ouvido, você acabou de escrever um livro fruto justamente de boa parte da sua experiência, justamente formando executivos. Dá uma pincelada para a gente a respeito desse livro que você está lançando agora, por favor, Passarela. Perfeito. Haroldo, o novo livro vai se chamar Conselheiro de Empresas, o que você precisa saber para uma carreira promissora. Tá? Ele é o primeiro e único, no momento, livro completo sobre carreira de conselheiros. Então, ele vai ser muito inovador. Ele já está pronto, capa, miolo, aprovado, tudo. Ele está já na fila da gráfica, deve sair no final de dezembro. Tá? Então, é um livro que eu acredito que vai ser um livro bastante interessante, porque ele veio preencher essa lacuna da carreira de conselheiro de empresas no Brasil. Passarela, o papo, quando está gostoso, passa rápido. Eu falei para você, né? Que a gente está conversando aqui, parece até que a gente está tomando aqui um vinho, uma cerveja aqui em São José dos Campos, você em Taubaté, eu aqui em São José dos Campos. Perfeito. E estamos próximos aí do nosso final, e como nós prometemos, nós vamos sortear três livros da Quatro Marca Editora, de sua autoria. E depois eu gostaria do sorteio, a gente fazer, que você fizesse suas considerações finais. Vou anunciar quem vai ser o nosso convidado da próxima segunda-feira. E depois a gente se despedir da nossa audiência. Então, se você me permite, eu vou aqui compartilhar o aplicativo do próprio StreamYard, que é o software que eu utilizo para fazer essa transmissão. Então, deixa eu buscar aqui esse recurso do StreamYard. Então, são sorteio de 3 exemplares. Vamos ver quem é o primeiro sorteado ou sorteada da noite de hoje. A gente desde já agradece, como sempre, a nossa audiência altamente qualificada. O D'Artagnan Barros. D'Artagnan Barros, inclusive, viu, ele está falando aqui, pertinho da gente, aqui com mais 1 hora aí em Taubaté. Você chega na cidade do D'Artagnan Barros, que é ali próximo de Aparecida, né? Um pouco mais para lá, no sentido do Rio de Janeiro. E é um acadêmico, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. D'Artagnan, um beijo do seu coração. E agradeço muito a sua participação aqui na nossa audiência. Vamos ver aqui um outro sorteado da noite de hoje. Lembrando que são livros fornecidos pela Quality Mark Editora, que é a maior editora de livros sobre negócio da América Latina. Moisés Ramos, parabéns, Moisés. Participação ativa aqui na nossa live, como sempre, Moisés. Muito agradecido, inclusive agradeço aqui em público o convite que você fez para que essa semana eu tenha participado de um evento importantíssimo aí de comemoração dos 10 anos do TPM na Embraer, onde a gente teve lá um fechamento muito bacana feito pelo vice-presidente de operações, o Marinho. Então, eu tenho um carinho muito grande pela Embraer. Então, um abraço, viu, Moisés? Abraço para todos os colegas da Embraer. Vamos ver o terceiro e último, ou última, sorteada da noite de hoje. Regina Gadelha, provavelmente está falando com a gente lá de João Pessoa, minha terra, Paraíba. Então, parabéns aí, Regina. Muito bom ter você aqui conosco na nossa audiência. Então, voltando aqui para o nosso Passarela. Passarela, como sempre, cara, agradecer muito a você pela disponibilidade, pedindo desculpas, porque na primeira tentativa que nós fizemos, dia 2 de agosto, teve um problema muito raro que aconteceu lá em São Caetano, na minha residência. A rede da NET caiu. Infelizmente, não pudemos fazer a live com você e você teve paciência. Então, desde já agradeço aí a sua paciência de conseguirmos adiar para o dia de hoje fazer essa live. Você é uma pessoa muito procurada, eu sei muito bem a limitação de sua agenda, então eu agradeço muito a sua presença e queria que você fizesse, portanto, as considerações finais, por favor. Não, primeiro, obrigado aí pela oportunidade, né, de estar falando com a tua rede. A minha consideração final é muito simples. Eu acredito que realmente o mundo tem jeito, né? A gente precisa começar fazendo a nossa parte. Eu acho que a nossa parte é onde nós temos o próximo, né? O vizinho.
E as empresas onde a gente atua é o próximo, né? Que é onde você vai entrar, né? Sempre com um olhar crítico, um olhar construtivo, de procurar melhorar. Eu acho que, acredito sim, que há um movimento de aumento de consciência, eu acho que isso ele é lento, mas ele é gradual e ele é construtivo para frente. Então, acho que a gente tem que começar a fazer a nossa parte, independentemente de governo, de outros. Quando a gente menos esperar, né? Quando tiver uma massa crítica de pessoas também pensando dessa forma consciente, o governo muda, o país muda, as pessoas vão começar a ter um consumo mais consciente, enfim, um posicionamento perante a vida mais consciente. Então, eu sou um otimista, né? Levemente otimista. Eu acho que a gente tem que encarar as coisas dessa maneira e procurar fazer essa transição. Muito bem, Passarela. Nós vamos ter, Passarela, na próxima segunda-feira aqui, a participação de uma pessoa fantástica lá do Rio Grande do Sul, tem uma atuação muito grande no movimento de qualidade do Rio Grande do Sul, escreveu já livros contando a história do movimento da qualidade do Brasil, com ênfase, evidentemente, no Rio Grande do Sul. Vai escrever agora, dentro de mais 6 meses, deve estar sendo publicado um outro livro falando de uma história acumulada do movimento da qualidade. Eu pesquisei, inclusive, o livro do Luiz Carlos Spellmayer para escrever o livro que eu fiz um pré-lançamento na segunda-feira passada, falando sobre a década de 90, que foi a década da qualidade no Brasil. E o Luiz Carlos vai estar aqui conosco, tem formação de livre acesso no Reino Unido, hoje ele atua como consultor na área de sistemas de gestão, é uma pessoa altamente conceituada no Rio Grande do Sul, e ele vai nos presentear aqui na próxima segunda-feira com a sua presença. Então, todos vocês estão convidados, pessoal da nossa audiência, a qual, né, nossa audiência, a gente já agradece aqui pela participação assídua, e a gente sabe, viu, Passarello, que à medida que eu publico as lives, o pessoal aqui compartilha, faz algum comentário, algum endosso lá no LinkedIn e faz com que essa live ou chegue online para as pessoas ou as pessoas assistam essa live gravada, tá? Então, a maioria das pessoas prefere assistir gravada, porque é um horário de idade, e não precisa também assistir toda a íntegra de uma só vez. Então, a gente agradece a nossa audiência, convido vocês, então, para Luiz Carlos Spellmayer, na próxima segunda-feira, 20 horas, horário de Brasília. E você, Passarela, mais uma vez, muito grato e parabéns pela sua sorte no seu livro. Quando você lançar, me avisa para a gente fazer uma ampla divulgação nas nossas redes. Tá bom? Combinado. Grande abraço a todos aí. Boa noite. Um abraço a todos, então, gente. Boa noite. Fiquem sempre com Deus na vida de vocês. Até mais.